propôs-se a pregar uma palavra nessa noite. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 2. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as bodas em Caná da Galileia. Mas antes que eu faça a leitura, eu peço que você permaneça sentado no seu lugar, que eu quero aqui fazer, primeiro, querido, uma introdução a essa mensagem, para que a gente possa entender melhor ela, amém? Eu quero aqui trazer alguma narrativa a você, uma parte da história, o que representa uma boda, e depois então nós vamos fazer em cima dela a aplicação da palavra, e vamos então ser grandemente abençoados em nome de Jesus. Bom, em João capítulo 2, irmãos, do verso de número 1 até o verso de número 12, narra-se a história aqui, amém, do primeiro milagre de Jesus que aconteceu em um casamento, amém, em Caná da Galileia, ou seja, dentro de um vilarejo, perto de Nazaré, nas proximidades de Nazaré, houve ali então, querido, aconteceu o primeiro milagre de Jesus. E o que eu queria trazer para a igreja em introdução, amém, para que a gente possa entender um pouquinho melhores da palavra, porque às vezes nós lemos alguns textos da palavra e ele fica meio vago, porque nós não inserimos a nossa vida no contexto da história, só olhamos superficialmente. Mas hoje Deus quer que nós entendamos, amém, na profundidade o que significa isso. Ora, como Jesus, ele foi encarado, convidado, amém, por amigos, para ir em um casamento, Jesus, ele fez isso para lhe manifestar o poder e a glória de Deus, para nos mostrar o que Deus é capaz de fazer na nossa vida, se cremos na tua palavra e cremos em tudo aquilo que ele tem preparado para nós. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte: esse casamento que foi realizado, ou seja, que Jesus ali esteve presente, Jesus ali ele pôde ser um ouvinte desse casamento. Esse casamento, basicamente, ele foi, irmãos, realizado em cima de uma cultura judaica. Então, uma é a cultura cristã e outra é a cultura judaica. Então, Jesus, como era um judeu, ele foi então nesse casamento, porque até então o cristianismo não existia. O cristianismo existia no coração de Deus, amém? Mas ele não existia no coração dos homens. No coração dos homens somente era um projeto de Deus, porque Deus, ele tinha anunciado que mandaria o seu filho, e o teu filho então, que é o Cristo, o ungido de Deus, viria para manifestar ou para anunciar a obra de Deus para nós. Então esse casamento, ele é baseado em cima, amém, de um casamento judeu. E o que nós temos que entender em cima de tudo isso, amém, deste casamento? Em primeiro lugar, o casamento judeu, ele não acontece necessariamente dentro de um templo, né? Existem algumas igrejas que elas não fazem o casamento no templo, seguindo ali o costume judaico, e tem igreja que só faz o casamento dentro do templo, não faz em outro lugar. Aqui no caso, irmãos, o judeu, eles basicamente não faziam o casamento em uma sinagoga, amém? Ou seja, que era extensão uma congregação do templo, mas eles faziam em qualquer lugar, porque eles entendem que o lugar onde nós colocamos a planta dos nossos pés é que Deus abençoa. Não é um lugar, não é Jerusalém, não é entendeu, em Samaria, mas vai ser onde o crente, Deus coloca os seus pés, então ali Deus abençoa. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender aonde é o lugar preparado para Deus nos abençoar. É onde estamos e clamamos pelo nome do Senhor, amém? Então, primeira coisa que aprendemos: o casamento judeu, ele não acontece somente dentro de um templo, mas em qualquer lugar. Outra coisa interessante que nós devemos aqui aprender em nome de Jesus: a única coisa que o casamento judeu ele pede, e você vai ver que isso é importante para nós depois da mensagem, é que tenha um altar onde seja feito, amém, o casamento. E esse nome é chamado de upá, né? Na verdade é escrito chupá, mas o nome é upá. E chupá significa um altar. E como seria, irmãos, esse altar onde deve ser feito o casamento judeu? Ele tem que ser como se fosse uma tenda, amém? A parte de cima tem que estar livre e as partes das laterais são livres, e é basicamente composto de 4 colunas. Coloca uma coluna aqui, aqui e aqui, foi colocado um véu atrás, gente se enfeite. Então o casal, ele entra debaixo daquela tenda para que eles recebam a bênção de Deus. Isso traz para nós também uma coisa muito bonita: nós só vamos ser abençoados se estivermos debaixo da graça de Deus. Se nós não estivermos debaixo da graça de Deus, não tem, irmãos, bênção se estivermos longe da graça de Deus. Somente debaixo da graça de Deus. E quem é a graça de Deus para nós? A graça de Deus para nós é Jesus, amém? Deus enviou o teu Filho amado, amém, para que todos nós que creiamos nele não pereçamos, mas venhamos a ter a vida eterna. Então deve ter um altar. Todo
devemos ficar debaixo da graça. Outra coisa importante que nós vamos aprender, amém? Bom, o dia do casamento. O que significa o dia do casamento ou o dia da boda para o judeu? O que significa? Significa o dia de receber perdão. Significa basicamente o dia do recomeço. Amém? Algumas igrejas, como a igreja católica, não se casa sem que tenha primeira comunhão, que tenha crisma, e se faça um curso de casamento, e se faça confissão, amém, pelos pecados. Por quê? Porque, de fato, o casamento é um recomeço na vida de uma pessoa. Então não pode ser feito de qualquer jeito. O grande mal das pessoas hoje estão sendo abençoadas porque elas não levam o casamento a sério, como a Bíblia leva a sério. Não levam a sério uma comunhão, amém, como a Bíblia leva a sério. Tem pessoas que tanto faz ter comunhão ou não, fazer ou não fazer, elas não entendem isso como algo de Deus na vida delas. Então elas perdem muito. Mas o judeu, ele entende que o casamento é um momento de perdão. Então é por isso que a noiva, ela usa uma cor clara. Por quê? Porque ela usa aquela cor clara, significando o quê? Que ela está sendo remida dos seus pecados. Que os seus pecados estão sendo, então, perdoados, ela está dando recomeço. Assim é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo é perdoada pelo Senhor que somos nós, e o recomeço da nossa vida é Cristo Jesus. Então nós recomeçamos em Cristo Jesus. Então tudo tem um simbolismo na presença do Senhor. Bom, outra coisa importante que nós devemos aprender, amém, irmãos? O importante que nós devemos aprender também a respeito do véu. Por que uma noiva ela usa véu? Por que a noiva ela usa véu? A noiva, segundo a tradição católica, a noiva usa véu por causa da pureza, porque ela se entrega pura. Então se a mulher não for pura, ela não pode casar com véu ou grinalda. Então se ela for pura, ela pode casar com véu e grinalda. Irmão, isso é bobagem, né? Porque senão muitas seriam fuziladas, nem antes de chegar na igreja era fuzilada. Porque esse negócio, irmãos, ele tem um verdadeiro significado, mas muitos não sabem o significado do véu. Uma noiva judaica, quando ela chega no lugar que ela vai casar, ela é recebida em primeiro lugar com uma música de paz. Amém? Ela entra na porta, ou seja, no local ou aonde está montada a cerimônia, e ela é recebida com paz. E ela não entra onde ela vai se casar com o véu no rosto. Ela entra com o véu, amém? E todo mundo vê o seu rosto. Então ela é entregada, entendeu? Quando ela é entregada ao noivo, então ela vai cobrir. Mas nessa situação que ela vem até o pátio, onde ali ela vai, entendeu? Então, ser recebida pelo teu noivo, ela vem mostrando o seu rosto. Todo mundo vê com quem ele está se casando. Então, quando ela chega no altar, o pai a abençoa. O pai estende as mãos para ela, declara palavras de bênção sobre a vida dela. O pai abençoa ela com toda sorte de bênção. O pai ora quebrando toda a maldição. O pai ora, amém, deixando para trás tudo, e vai e coloca o véu na vida. Aí a filha, então, ela sobe no altar, ou no altar, abençoada pelo seu pai. Então a pressão do pai trazer a filha no altar é para que ele abençoe a filha. Então quando o pai nega trazer uma filha no altar, ele está negando de abençoá-la. E uma filha, como nega de um pai trazer no altar, ela está negando de receber a maior bênção da vida dela, que é a bênção do pai e da mãe. E devemos entender em nome de Jesus, irmãos. Está escrito em Efésios que nós devemos honrar pai e mãe para que prolongue os nossos dias sobre a terra. E quando nós não honramos pai e mãe, nós não temos os nossos dias prolongados. Então eles entendem que quando então o pai traz, o pai está abençoando. E uma outra coisa importante que nós devemos entender: quando a noiva então ela sobe ao altar com o seu pai ou com o seu noivo, me perdoe, ela dá 7 voltas em volta do noivo, representando as 7 voltas que o povo deu em volta das muralhas de Jerusalém, elas caíram. Então as 7 voltas da noiva em volta do noivo representa que essa união deles não tem maldição, que essa união deles está acontecendo sem nenhuma muralha, nenhum interrompimento em volta deles. Amém? Não tem nenhuma interrupção. Ela dá 7 voltas, fazendo cair por terra todas as muralhas, todos os impedimentos que poderiam haver, e um recomeço para a vida dele e para a vida dele. Outra coisa importante que eu esqueci de mencionar sobre o véu: por que ela sobe no altar com o véu e não sem o véu? Porque o que importa para o noivo não é o corpo, não é a beleza exterior da noiva, porque ele entende que com o tempo a beleza ela vai embora. Ele entende que com o tempo, entendeu? Ela vai
entendeu? Muitas coisas vão deixar de acontecer, vão vir as rugas. Na verdade, crente não tem ruga, né? Tem águia, né, irmãos? Não é pé de galinha, né? Pé de águia, né? Porque enxerga longe. Então, ele entende que ele não está casando com o rótulo, ele não está casando com o exterior, ele está casando com o interior. Então, ele sabe que um dia ela vai envelhecer. Então, a visão que ele quer ter da noiva não é de uma beleza física, mas é de uma beleza interior. Toda mulher pode ser bonita por fora, mas tem que ser linda por dentro. Assim como em Cristo. Ela tem que ser bonita por fora, mas ela tem que ser mais maravilhosa ainda por dentro, na presença do Senhor, meu Deus. Amém? Então, outra coisa importante que nós devemos aprender aqui em nome de Jesus. Bom, sobre o vinho. Existem algumas coisas da Bíblia, irmãos, que são santas, mas as pessoas tornam elas malditas. Como, por exemplo, o crente ele pode usar crucifixo. Talvez você sempre quis saber disso. O crente pode usar crucifixo? Pode. Não, pastor, é idolatria. Se você colocar um crucifixo com um Cristo nele, você não pode usar. Porque com Cristo significa que Jesus está aqui ainda. E Jesus não está. Jesus ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. A cruz, irmãos, é símbolo de salvação. A cruz é símbolo de salvação porque foi nela que Jesus morreu por nós. Mas por causa da idolatria e por causa de as pessoas colocarem coisas a mais, as pessoas colocarem excesso, as pessoas usarem de uma forma errada, usar uma forma como se fosse um símbolo sagrado, que se você colocasse uma pessoa, você expulsa demônio, se você entendeu colocasse em algum lugar, aquele lugar abençoado, então criou-se uma certa idolatria em cima, além da cruz. Então hoje o que era para ser símbolo de santidade, as pessoas muitas das vezes levam como símbolo de idolatria, porque não entende o verdadeiro significado de uma cruz vazia, que representa renúncia, que representa a verdadeira que Jesus foi à cruz pelos nossos pecados. E é a mesma coisa o vinho, irmãos. O vinho não tem problema. O problema é a embriaguez. O vinho não tem problema. O vinho, irmãos, ele por si próprio, ele não é acrescido nele álcool. O álcool dele é comum, como também é comum do arroz, como é comum também do milho, como é comum da cana, como de algumas coisas que ele é comum. Então ele fermenta por si próprio. Se você pegar um monte de uva ali e você não usar, você deixar do lado, daqui a pouco ela vai apodrecer, ela vai fermentar, ela vai ter álcool nela. Porque é comum dela ter álcool, é comum da sua essência. Agora, por que esse álcool, ou por que, irmão, o vinho é importante, amém, no simbolismo do judaísmo e também é importante no simbolismo, amém, do cristianismo? Porque o vinho, ele representa alegria. Então, uma das últimas coisas que é feito dentro do cerimonial judaico é entregar ao noivo e à noiva uma taça de vinho. E eles então ali vão tomar dessa taça de vinho juntos da mesma taça. Não são duas taças, mas é uma taça só. Então é pego essa taça de vinho, ele bebe e ela bebe, significando o seguinte: a partir de hoje nós somos uma só carne. Nós temos que ter essa comunhão. E outra coisa importante, representa também santificação, porque Deus está no meio deles. E o vinho, ele é um símbolo sagrado, mas as pessoas também o trouxeram ou fizeram dele, entendeu? Algo vulgar, algo comum. Então ele perdeu a verdadeira essência, mas ele tem uma essência bíblica e ele tem uma representação bíblica. O vinho também representa Jesus. Amém? O vinho novo para as nossas vidas. Então existem coisas que nós não praticamos, não é porque é pecado, mas porque se tornou, irmãos, um símbolo vulgar de coisas que, se você fizer, você é visto como um pecador. Então só quer dizer, pastor, que o crente ele pode beber vinho? Eu não estou levando ninguém aqui a polêmica. Eu já fui muito polêmico quanto a isso. O crente pode ou não pode beber vinho? Segundo a Bíblia, o crente pode beber vinho. O que o crente não pode é se embriagar, segundo a palavra de Deus. Amém? Mas a Bíblia fala do vinho que é a contenda, do vinho que é algo. Não está escrito isso, irmãos? Isso daí, irmãos, teorias. Não é assim, a Bíblia não fala sobre nada disso. Mas a Bíblia diz que Jesus não era dado a vinho. A Bíblia não diz que ele não bebia vinho. Jesus chegou a beber vinho. A Bíblia diz que ele não era dado a beber vinho toda hora. Ele não ficava bebendo vinho toda hora, como uma alcoólatra que precisa tomar de meia hora, de 15 minutos, de uma hora, entendeu? Uma cálice de cachaça, porque se não tiver cachaça, ele não trabalha. Se não tiver cachaça,
transformou água em vinho, não foi em sucrilhos. Então não adianta a gente querer, irmãos, acrescer ou tirar ou fazer alguma coisa que a Bíblia Sagrada ela não fala. Jesus ele transformou a água em vinho. Mas por que Jesus ele transformou a água em vinho? Porque Jesus ali ele queria mostrar algo para nós. Ele queria falar sobre conversão. Ele queria falar sobre vida nova. Ele queria falar sobre santificação. Ele queria falar sobre coisas que muitas das vezes a igreja de Deus hoje não consegue olhar. A igreja de Deus hoje não consegue viver o novo de Deus na sua vida. E muitos crentes hoje olham para uma velha aliança, olham para uma velha situação e não conseguem viver o novo de Deus na sua vida. Por quê? Porque estão dentro de uma procrastinação. Né? O que é a procrastinação? A pessoa está aqui, ela sabe que ela vai chegar lá na frente, mas ela não faz nada para chegar lá. Ela fica parada no tempo. Ela fica parada aqui dizendo, eu vou chegar lá, mas ela não faz nada para chegar lá. Então, ou seja, o crente em Jesus, ele sabe que Deus quer que ele chegue até lá, mas ele não dá um passo para isso, porque ele fica preso em tradições, ele fica preso em entender situações no qual não é Deus que colocou, o Deus que inseriu na vida dele. Ele mesmo que criou uma mente religiosa, ele criou uma mente, entendeu, que não aceita o novo de Deus na sua vida. E o novo de Deus tem que acontecer para nós todos os dias, porque se nós experimentarmos o novo de Deus, nós sabemos o que Deus tem para a nossa vida. Então, eu falei aqui para você a respeito de algumas coisas de um casamento, amém, judaico, amém, de boda judaica. Agora eu queria que você, junto comigo, fizesse a leitura desse texto da palavra de Deus, e fazendo o nosso texto, amém, a leitura do texto, em nome de Jesus, nós vamos aqui então, aleluia, trazer uma explanação da palavra do Senhor. Agora, se você puder ficar em pé, eu te agradeço se você puder ficar em pé, na presença do Senhor. Bom, e ao terceiro dia, fizeram-se as bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, não está escrito suco de uva, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postos 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 pedretas, ou seja, aproximadamente 40 litros, amém, de água. Disse-lhe Jesus, enchei-as de água essas talhas, e encheram até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham de tirar a água, chamaram o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Sente-se a seu lugar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, como é bom poder estar na Tua presença, como é bom poder glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome, como é bom podermos estar aqui nessa noite para cultuarmos a Ti, para darmos a Ti, Senhor, o nosso culto racional, como foi dito pelo evangelista Maurício, Senhor. Pai querido, abra as nossas mentes para entendermos a Tua palavra nessa noite. A Tua palavra é a verdade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, quando nós olhamos para esse texto da palavra do Senhor, nós não podemos entender um texto sem que haja um contexto. E o contexto desse texto é quando Jesus, então, ele encontra um homem com o nome de Natanael. E Natanael, então, ele é surpreendido por Jesus, quando Jesus diz a ele que Jesus faz uma revelação sobre a vida de Natanael,
celebram aquela união. Você sabia, querido, que a igreja de Deus também é chamada por uma festa? Você sabia que a igreja de Deus é chamada por uma comunhão? E Jesus, ele fez essa chamada quando ele veio para a terra. Quando Jesus, ele passou aqui 33 anos da sua vida pregando o Evangelho, ele disse: eu vou ao Pai, mas enviarei o Espírito Santo, que ele estará convosco até a consumação do século. E você sabe que quando Jesus voltar, Jesus vai voltar e vai me chamar para uma bodas, para uma festa, para um casamento, onde vai haver a união da igreja, amém, com Cristo Jesus. Então a igreja está naquele tempo das virgens, amém, irmãos, sábias, que estão com a sua candeia cheia de óleo, esperando a vinda do noivo. Então a igreja, qual é a posição da igreja hoje? A posição da igreja hoje é a posição daquelas 5 virgens que estão com as suas lamparinas cheias de azeite, esperando a vinda do teu noivo. E a vinda do teu noivo já foi anunciada. Jesus já anunciou que ele vai voltar. Então a noiva está ali adornada, preparada para tal. Quando Jesus ele entra em Caná da Galileia, e quando Jesus ele entra então nesse casamento, ele entra ali para anunciar isso. Ele vai ter um casamento, mas a verdade que Jesus ele quer fazer ali é anunciar para a humanidade que ele é o noivo e que a igreja é a noiva e que a igreja tem que se preparar para a vinda do teu Senhor. Por quê? Jesus chegou ali, irmãos, e ninguém conhecia Jesus. Ninguém conhecia Jesus, a não ser os seus discípulos, a mãe de Jesus e os noivos. As pessoas que estavam ali não conheciam Jesus. E corre-se o risco de quando Jesus voltar, a igreja que está na terra não conhecer Jesus. Porque a igreja que está na terra, ela tem mostrado coisas e princípios que não estão na Bíblia. Muitas das vezes é revocado que está na Bíblia e é aceito que está no mundo. Muitas igrejas hoje inseriram o mundo dentro dela. E as pessoas de fora olham e não vê a igreja. Vê salão de baile, vê festa junina. Pastor, você é contra isso? Absolutamente. Por que você é contra isso? Porque tudo isso tem um plano de fundo. Irmãos, festa junina ou festa de João. O que se comemora na festa junina? A morte de João Batista. E como João Batista foi morto? Decapitado. E a igreja que deve professar o Evangelho, a igreja, ela declara o nome do Evangelho. Mas é só uma festa. Eu acabei de falar para você aqui o simbolismo de um casamento judaico. Tudo tem um simbolismo. Essas festas, elas têm um simbolismo. E a igreja de Cristo não pode estar ligada a esses tipos de situação. Pastor, o Senhor está espiritualizando tudo. Irmãos, não é uma questão de espiritualizar tudo. É uma questão, irmãos, de nós entendemos o verdadeiro valor da palavra de Deus para nós. E hoje a igreja de Cristo, irmão, ela comete absurdos. A igreja de Cristo hoje ela comete atos que você não vê dentro do paganismo, mas você vê dentro da igreja de Cristo. Você vê dentro da igreja de Cristo. Pastor, a gente pode fazer uma festa caipira? Vai ter uma festa caipira dos irmãos? Pode. Mas eu vi da igreja católica, vocês não precisam disso, entendeu? Para ganhar almas para Jesus. A igreja não precisa imitar o mundo. A igreja não precisa imitar as coisas do mundo para ganhar o mundo. Pelo contrário, o mundo quer algo novo. O mundo quer algo que eles não conhecem. Porque o que eles já conhecem, eles rejeitam. Se você colocar 2 ônibus dizendo assim, e passa no ponto, 2 ônibus, os 2 vão para o mesmo caminho. A pessoa tanto faz, ela vai pegar o primeiro e o segundo. O importante é que tem lugar para ela sentar. Ela não vai escolher. E muitas das vezes a igreja está querendo montar o mesmo caminho que o paganismo aponta. E a igreja perde isso. Então Jesus, quando ele entra ali, irmãos, e ele sabia que isso ia ficar como história para a igreja, para nós entendermos o verdadeiro significado de que é uma união no casamento. O casamento, irmãos, quando Jesus nos chama para viver com ele, Jesus nos chama para nós não vivermos mais debaixo de maldição. O que mais nós vemos hoje é maldição. Casal que a esposa tem ciúmes do marido de coisas de quando ele era solteiro. O que tem a ver a solteirice do seu marido com o seu casamento? Não é que eu não confio nele, eu não confio nelas.
Na verdade, você não confia nem nelas e nem neles. Você não confia em você. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a tua casa. A mulher, quando ela tem ciúmes do marido, ela joga o marido para os braços da sua inimiga. A mulher, ela não tem que ter ciúmes. A mulher, quando ela tem ciúmes, ela agride, ela xinga, ela briga, ela faz greve de sexo, ela faz greve disso, faz greve daquilo outro. O homem, porque ela está com ciúmes. Isso é errado. Ela faz tudo isso, além de ela estar pecando, a Bíblia diz que ela está deixando Satanás entrar na casa dela, na vida dela, porque a Bíblia diz que uma mulher não pode se separar do seu marido. Quando faz isso, só em mútuo consentimento, como deu para Jesus. Quando ela faz isso, entendeu? Ou quando ele faz isso, a Bíblia diz que Satanás é ele. E Satanás destrói. Então por que Jesus vem? Jesus vem, irmãos, para dar um basta nos ciúmes. Jesus vem para dar um basta no seu passado. Jesus ele pegou o teu passado e jogou no fundo do mar. É claro que se nós fôssemos olhar para o passado de uma boa parte de irmãos que estão aqui dentro, você nem conversaria. É fato. Nós somos mudados e somos transformados pelo Espírito Santo. Se Jesus fosse olhar pelo contexto geral daquela festa, Jesus não iria. Jesus não iria. Mas por que Jesus foi? Porque Jesus, ele sabia que Deus ia usá-lo naquele tempo. Sabe por que você casa? Porque Deus vai te usar para abençoar o teu marido. Sabe por que você casa? Porque Deus vai te usar para abençoar a tua esposa. E nós temos que aprender a viver debaixo desta graça, desta unção e deste poder de Deus no nome de Jesus. Se o teu casamento tem tido crise, não é Deus que tem colocado crise no seu casamento. Quem tem colocado crise dentro do seu casamento é você mesmo. Comece a reparar e comece a perceber as falhas que você tem cometido dentro da sua casa como esposa. Comece a perceber as falhas que você tem cometido dentro da sua casa como esposo. E você vai ver que a culpa não é da vizinha, que usa shortinho curto. A culpa não é da vizinha que usa toquinho, entendeu? E deixa os boing-boing para fora. Não é culpa dela. A culpa é sua. Porque você é a primeira a mostrar para o seu marido. Às vezes o marido nem está vendo, a mulher fala, está olhando para ela, né? Ele olha, por quê? Você manda o marido olhar. Está errado. Então o que acontece? Você tem que quebrar essas coisas da sua vida. Então Jesus ele entra, ou Jesus quer entrar no seu casamento hoje para quebrar toda a maldição. Quem acredita, diga amém. Amém. Jesus quer entrar na tua casa hoje para quebrar toda a maldição. Amém? Amém. O outro símbolo do vinho também é o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus ele é poderoso para quebrar todas as maldições da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Se você crê, diga amém. Amém. Deus seja louvado sobre a tua vida. Então Jesus chega ali quietinho no cantinho dele. Jesus só vai agir na sua casa, no seu casamento, se você clamar. Eu tenho pedido tantas coisas na minha vida, e olha, sabe, pastor, eu tenho ido em muitas igrejas, eu tenho pedido palavra, eu tenho pedido aconselhamento, mas as coisas não mudam na minha vida. Não adianta, irmãos, você pedir aconselhamento e não aceitar o que Deus está falando. Tem gente que pede aconselhamento, mas não vive o que Deus manda viver. Por que você procura entender Deus? É só você olhar no espelho, você é seu próprio Deus. Você é seu próprio guia. Você é a tua própria verdade. Você é a tua própria razão. Não procure Deus se você tem Deus em você. Procure Deus se você quer mudança. Procure Deus se você quer revelação. Procure Deus se você quer transformação. Procure Deus se você quer bênção dentro da tua casa. Procure, porque Ele vai te abençoar. Glória a Deus. Então Jesus está quietinho no canto dele. Chega lá então, Maria diz: filho, acabou o vinho. O que Maria estava anunciando? Quem que era Maria? Mãe de Jesus. E no contexto de palavra, amém? No contexto de palavra, dentro do que eu estou dizendo é isso. Maria, que gerou o Filho de Deus. A igreja, que gera os filhos de Deus. Muitas das vezes no altar da igreja, seja dessa ou qualquer igreja, Deus tem falado para você: acabou o vinho do teu casamento, acabou o vinho da tua casa, acabou a alegria da tua casa, acabou a alegria da sua vida. Deus tem falado com você. E você não chega para Jesus e fala: Senhor,
O meu casamento acabou alegria. A minha vida acabou alegria. Muitas das vezes você não aceita. Muitas das vezes você tem um pensamento muito duro e você quer que as coisas sejam do seu jeito. Aí Jesus chega e diz: o que tenho eu contigo? Não é chegado ao final. Deixa eu contar para você uma história pequena aqui, nós não podemos demorar, porque temos ainda Santa Ceia na casa do Senhor. Eu contei quarta-feira no ponto de pregação, já contei aqui na igreja e vou contar de novo, porque é importante você saber. Existia um rabino, ou seja, um mestre da lei judaica, e ele estava no gabinete junto com um discípulo seu. E chegou uma mulher e disse para ele assim: rabino, eu tenho vontade de engravidar, eu quero dar uma marido, eu quero dar um filho ao meu marido. O rabino olhou para ela e falou assim: o que eu tenho com você? Eu sou Deus? Volta para tua casa. E ele deu uma bronca nela. Ela foi mal, chorando. O discípulo olhou para o rabino e disse: por que você fez isso com ela? Por que você tratou assim, tão de uma forma assim, tão áspera? Ele disse: vai lá e chama ela de volta. Aí o discípulo foi lá e chamou ela de volta. Aí ele chegou e perguntou para ela, o rabino de novo: o que você fez quando eu te disse não? Eu saí do meu caminho, chorando. Levantei as minhas mãos para os céus e comecei a clamar a Deus, pedindo para que Deus me ouvisse. Ele olhou para ela e disse: você acabou de receber o seu milagre. Porque enquanto você estava olhando para mim, você não ia receber o teu milagre. Mas agora você olhou e você confiou em Deus. Aleluia. Vai em paz, porque Deus te concede este milagre. Glória a Deus. Sabe o que acontece, irmãos? O que nós mais temos visto hoje é pessoas querendo que pastor e que igreja resolvam os seus problemas. Pastor não é Deus, e igreja não é Deus. Igreja, ela prega a palavra revelada, e o pastor é aquele que é usado por Deus para pregar essa palavra revelada. E o pastor de cima de um altar, ou de um ponto de pregação, seja da onde, pelas ondas de um rádio, amém, por uma filmação, pela internet, ele traz a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a revelação da palavra de Deus, o que nós temos que fazer? Aceitar a revelação da palavra de Deus e fazer aquilo ali um momento de milagre e de bênção sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Aleluia. O que a palavra está falando hoje? Que existem casamentos aqui que estão em crise. O que a palavra está querendo dizer aqui hoje? Que existem crentes que estão em crise. Que existem pessoas que estão dentro da igreja. Que existem pessoas que estão com a sua vida destruída, mas não conseguem confessar os seus pecados para Deus. Não conseguem confessar os seus pecados para Deus. Acabou o milagre dentro da tua casa. Acabou o vinho dentro da tua casa. Acabou aquilo que é de mais importante dentro da tua casa. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus, o poder de Deus. Já não é mais primordial na tua casa, na tua vida. E você quer te buscar ao Senhor. Senhor, acabou o milagre. Acabou o Senhor a providência. Traga a providência de novo. Você tem sentado, chorado, lamentado, mas não tem buscado a presença de Deus. Faça como Maria. Maria vai até Jesus e fala: Senhor, acabou o vinho. Levanta a tua mão e diga: Jesus, acabou o vinho. Mas eu creio nessa noite. O Senhor vai encher as minhas calhas com o mais puro vinho do céu, com o teu sangue, que liberta a minha casa, que liberta a minha vida, e traz o novo de Deus para mim. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor. Às vezes, irmãos, o não de Deus é um sim. Como assim, pastor? Você conhece o coração de Deus? Você deveria conhecer o coração de Deus. E você deveria saber que o coração de Deus tem alguns pontos fracos. Pastor, o coração de Deus tem ponto fraco, o coração de Deus tem ponto fraco. Existe uma coisa que, se você quiser nessa noite, Deus não resiste. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração. A um coração? A um coração? A um coração? Não tem coisas que você precisa conhecer de Deus. Você precisa saber que a Bíblia diz assim, ó: buscar-me-eis e
achareis. Quando me buscares, de todo o coração. Às vezes você não recebe porque você não pede com o coração. Você pede só com os lábios. E a Bíblia diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Às vezes tem existido uma barreira, um bloqueio, um não de Deus na sua vida, porque você não tem dito com amor e com fé que você deveria dizer. Por exemplo, como que você vê essas coisas acontecendo dentro da sua casa? Como que você vê as coisas acontecendo dentro da sua casa? Desemprego. Como você vê dentro da sua casa acontecer ciúmes, pornografia, adultério, fornicação, drogas, coisas ilícitas acontecendo dentro da tua casa? E como que você trata tudo isso? Ah, pastor, hoje essas coisas são normais. Sempre foram e sempre será para o homem carnal, para o homem sem Deus. Mas para o homem de Deus e para a mulher de Deus nunca será normal. E você não deve ser. Você deve entender que certas coisas não ferem somente o seu caráter, ferem o caráter de Deus na sua casa. Então, naquele dia, o faltar o vinho não feriria somente o caráter daquele noivo e daquela noiva, feriria o caráter do próprio Deus, porque o vinho representava a presença de Deus, a santidade. E tem coisas que podem faltar na sua vida, mas tem outras que não podem faltar na sua vida. Capítulo 9 do livro de Eclesiastes diz o seguinte: que não falte sobre a nossa cabeça óleo e vestes brancas. Tem coisas que não pode faltar na vida do crente. Sabia disso? Tem coisas que o crente ele fica até sem, irmãos. Ele passa até sem. Mas outros, ele tem que clamar com milagre rapidinho. Porque se ele não clamar, o diabo entra e destrói a vida do crente. Então Jesus, ele vai lá, é indagado por Maria. Maria, ele disse: não é meu tempo. Mas Maria fala assim: faça tudo o que ele vos disser. Outra coisa importante, irmão: quando não há obediência, há sacrifício. Amém? E Deus não quer sacrifício. A Bíblia diz que Deus quer obediência. Tem crente que está vivendo uma prova na vida. Tem crente que está vivendo muitas adversidades na vida. Sabe por quê, irmãos? Não é porque Deus não quer abençoar, é porque ele é desobediente à palavra, à vontade de Deus. Você tem ido no culto, ou você tem ido aos cultos e Deus tem falado com você: faça isso, faça aquilo, não permita isso, não permita aquilo, e você tem permitido. E por isso tem acontecido sacrifícios dentro da sua casa, sacrifícios na sua vida. E lembre que Deus disse para Adão que ele comeria do suor do teu rosto, porque ele desobedeceu. Amém? Porque ele desobedeceu. Certo que entendemos que existe uma crise instalada sobre o país chamado Brasil. Certo que sabemos que existe uma crise ao qual, irmãos, não só pegou ou não só bateu na porta da sua casa, mas que bateu em todo o Brasil. Mas lembre-se também que existiu pestes no Egito. Não existiu peste no Egito? E a peste só não pegava na casa dos filhos de Deus. Por quê? Porque os filhos de Deus faziam tudo conforme a palavra do Senhor ordenava. Uma das coisas que precisamos para ser abençoados pelo Senhor é ser obediente. Obediente em tudo que Deus tem nos mandado fazer. Aonde falta obediência, falta bênção de Deus. Aonde falta obediência, sobra sacrifício. Então eles vão, preparam tudo, pegam lá as metralhas, pegam lá as carnes, que era para a purificação dos judeus, e enchem elas todas de água. O que Jesus faz quando ele enche elas de água? O que Jesus faz? O que Jesus faz? Jesus faz milagre. Para ter milagre, precisa ter casa cheia
celibatário? Para purificar. Amém? Amém. E ela foi usada. O casamento do crente com Deus, o casamento do crente com Jesus, ele tem que entender que ele não vive ele não pode viver a sua vida de qualquer jeito. Ele tem que saber que ele tem as suas obrigações e deveres como filho de Deus. E essas obrigações e deveres como filho de Deus, quando elas são infringidas, quebra-se uma aliança com Deus. E quando se quebra uma aliança com Deus, se pode ser rejeitado. Sabe a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 19? Quem conhece Mateus 19 aqui? Que fala a respeito do divórcio. E que fala a respeito da carta que Moisés permitiu que se desse de divórcio. Mas Moisés deu a carta de divórcio por causa do quê mesmo? Por causa do quê mesmo? Você lembra ou não? Por causa da dureza do coração. Ele não deu a carta de divórcio porque ele concordava com as coisas que estavam acontecendo, mas por causa da dureza do coração. O que é a dureza do coração? Não quero, pronto, não quero. Por que acontecia? Segundo as histórias, o cara casava com a mulher. Se a mulher não soubesse que ela cozinhar, manda embora. Se a mulher não sabe cozinhar, casou com a mulher, não sabe lavar roupa, manda embora, não sabe lavar roupa. Não custa ensinar. Não custa aprender. Não custa resolver. Hoje é assim. Uma coisinha não está bom no casamento, vamos separar. Porque o que Deus quer é a minha alegria. O que Deus quer é viver feliz. Só existe felicidade em Cristo Jesus. O resto é fake, é mentira, é engano, não é verdadeiro. Jesus é o único que pode trazer a verdadeira alegria para a tua vida. Tem mulheres que largam do seu marido e nunca mais conseguem ser felizes na vida. Tem homens que largam da tua esposa e nunca mais conseguem ser felizes na vida. Então o problema não era a esposa, era o comportamento. E isso você poderia mudar. Ou você pode começar a mudar hoje, para salvar o seu casamento, para salvar a sua vida. E a Bíblia diz então, nós já vamos chegar no final. A Bíblia diz então assim para nós, irmãos, que Jesus vai e diga: pega desta água, ou desse recipiente, e leva para o mestre sábio e pede para ele provar. Eu vou te fazer uma pergunta: qual foi a oração que Jesus fez mesmo para transformar a água em vinho? Qual foi a oração que Jesus fez para transformar a água em vinho, irmãos? Tem coisas que não é oração, tem coisas que são atitudes. Você ouviu o que eu disse? Tem coisas que não é oração, são atitudes. Você pode, irmão, orar o quanto que você quiser, mas se você não mudar a tua atitude, irmão, você pode orar o tanto que você quiser, mas se você não mudar a sua atitude, a tua atitude, irmão, já é, amém, a hora que o Senhor está gerando milagre na sua casa e na sua vida. Quando você muda a atitude, você muda a água do vinho. Você muda a tristeza para a alegria. Você muda a separação para a comunhão. Você muda a impureza para a santificação. E é isso que Deus quer. Então eles vão, levam para o mestre Sala. O mestre Sala vai e traz uma declaração. E nós vamos orar. Qual é a declaração do mestre Sala? Em todo o casamento que eu já fui, entendeu? Ser maître, no casamento em que eu fui estar à frente, é comum que se peça o seguinte: vai lá e serve o melhor vinho primeiro. Escuta, eu vou trazer para você para nós orarmos. Vai lá e sirva o melhor vinho primeiro. Está escrito na Bíblia, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Vai lá e serve o melhor vinho primeiro. Sim ou não? Está escrito isso na Bíblia? Porém, você deixou o melhor vinho para o final. Pastor, fala uma coisa boa para mim ouvir. Estou ouvindo se alegrar. Irmã, a melhor época do seu casamento não foi no passado,
vai ser a partir de hoje, se você tomar posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Irmão, a melhor época